Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e agora nós vamos falar sobre o eritrema pancreático e sobre o Platinosomum fastoso. O eritrema pancreático, ele é um parasito de ductos pancreáticos de ruminantes. Então, o próprio nome dele já nos dá aí um direcionamento de qual órgão que ele parasita. Ele é um parasito que pode acometer humanos, bovinos, ovinos, suínos, macacos e camelos, mas em especial aos ruminantes. Ele tem como hospedeiros intermediários dois grupos de hospedeiros intermediários. Então, os hospedeiros intermediários primários são caramujos que pertencem aos gêneros ou Bradybena ou Cataica. E os hospedeiros intermediários secundários são os gafanhotos conocéfalos, conhecidos como esperancinha. É então um parasito que se localiza em ductos pancreáticos e as espécies de importância são o Eurythrema pancreaticum e o Eurythrema celomático. Bom, pessoal, morfologicamente, o Eurythrema é um parasito bem menor do que a facíola. Ele tem aí cerca de 1,5 cm de comprimento por 8 milímetros de largura em seus tamanhos máximos. Tem o corpo em formato de folha, tem o corpo achatado dorso-ventralmente, assim como todos os trematoides, né? Mas ele tem uma coloração avermelhada, mas o que destaca nele são essas manchas pretas que ele apresenta, né? Essas manchas pretas que são nada mais nada menos do que os órgãos dele, então fica fácil de identificá-lo. Sobre o ciclo do Eurythrema, ele acontece da seguinte forma. Então, os adultos do Eurythrema pancreático, eles estão lá no pâncreas dos ruminantes. E aí, os ovos, eles chegam até o intestino por meio dos ductos pancreáticos e saem nas fezes já contendo os miracídios no seu interior. Os caramujos, que pertencem aos gêneros Bradybena e Cataica, eles vão ingerir esses ovos e dentro do caramujo vai acontecer a liberação dos miracídios. Os miracídios, eles vão dar origem aos esporocistos, que se nutrem, então, dos nutrientes, né, do caramujo e vão dar origem a uma segunda geração de esporocistos. Nesse caso, a gente não tem a formação de rédeas, tá? Vai acontecer a formação diretamente das cercárias. Os caramujos em questão, o Bradybena e o Cataica, eles, quando se locomovem, eles deixam um rastro, né? Um rastro mucoide, e junto com esse rastro, com essa substância gelatinosa, são eliminadas as cercárias. Essas cercárias, elas ficam aglutinadas formando umas bolas. E isso vai atrair quem? Vai atrair o gafanhoto. E aí, o gafanhoto, que é o segundo hospedeiro intermediário, ele ingere, então, as cercárias, e dentro do gafanhoto ocorre o encistamento dessas cercárias, dando origem às metacercárias. Bom, a partir daí, o que vai acontecer? O bovino vem se alimentar, ele está pastejando, vem se alimentar, e ele acaba ingerindo acidentalmente o gafanhoto junto com a pastagem. Aí, os sucos digestórios vão liberar as metacercárias, né, que se desincistam, caem na cavidade abdominal e se locomovem até o pâncreas, onde elas vão se tornar adultas, completando o ciclo. Normalmente, os indivíduos acometidos pelo Eurythrema são assintomáticos, né? Normalmente ele é aí um achado de necrópsia, mas lembrem-se que ele vai causar danos tanto aos canalículos quanto ao parênquima pancreático propriamente dito. Então, pode acontecer desse indivíduo acometido vir a apresentar alterações gastrointestinais, então desconforto abdominal, flatulência, vômito, diarreia, pode acontecer constipação,
Pode acontecer letargia, fraqueza, depressão, enfim, sintomas normalmente ligados ao trato gastrointestinal. Mas, né, o que é mais comum, o que é mais esperado, é que haja aí uma deficiência no ganho de peso ou na produção de leite. Bom, pessoal, e nós temos ainda o Platinosomum fastosum, que é um parasito também de ductos biliares, só que de gatos. Ele também apresenta 2 hospedeiros intermediários. O hospedeiro intermediário primário são os caramujos do gênero Subulina e o hospedeiro intermediário secundário são as lagartixas. Podem também ser os calangos ou os sapos. E é um parasito que acontece no mundo todo. Bom, a morfologia dele é muito parecida com a do Euritrema, né? Então, ele é avermelhado, mas tem aí essas manchas enegrecidas. O ciclo dele é pouco estudado, né? A gente não sabe muitos detalhes ainda sobre o ciclo do Platinosomum fastosum. O que a gente sabe é que em casos de infecções leves, esses gatos vão apresentar uma inapetência discreta. Mas em casos de infecções maciças, eles podem apresentar sintomas gastrointestinais, né? Sintomas como diarreia e vômito, acompanhado de icterícia. Algumas pessoas conhecem isso por intoxicação por lagartixa, mas na verdade não é uma intoxicação por lagartixa, mas sim que a lagartixa, como sendo hospedeiro intermediário secundário, está transmitindo aí esse parasito para o gato. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!